Olá, querido irmão, querida irmã, com alegria retornar mais uma vez, podemos juntos estudar a palavra de Deus, dando continuidade ao estudo sobre doutrina do Espírito Santo. Hoje, o estudo de número 6, que tem como tema o Espírito Santo, o capacitador da igreja, aquele que capacita a igreja, aquele que vai instrumentalizar a igreja para servir ao Senhor. E como é bom, né? Lembrarmos que no estudo de número 5, fomos alcançados pelo Espírito Santo para a nossa salvação, convencidos do pecado e aceitando Jesus, fomos salvos. E como salvos, temos uma igreja onde congregar. E o Espírito Santo, então, capacita a igreja, que é a reunião dos salvos. Eu, você. E se você ainda não é salvo em Cristo Jesus, venha fazer parte da igreja do Senhor, aceitando a Cristo como seu Salvador. Dê lugar ao Espírito Santo em o seu coração, para convencê-lo da necessidade de salvação. E o salvo deseja estar na igreja. E estando na igreja, faz parte da obra que o Espírito Santo quer atuar. Então, o Espírito Santo é quem capacita a igreja para servir ao Senhor. Então, este é o tema de hoje. O Espírito Santo, o capacitador da igreja. Atos, capítulos 3 e 4, são textos bíblicos que vão tornar-se base para esta lição. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 1 a 23. Lucas 24, versos 44 a 49. Atos 1, 8. E o texto áureo é Atos 4, 31. Eu gostaria de lê-lo com você. E tendo orado, ou seja, a igreja reunida em oração, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Preste atenção nessa expressão. E todos. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Todos foram cheios do Espírito, todos foram capacitados, instrumentalizados, preparados, encorajados pelo Espírito Santo do Senhor para anunciar com coragem, ousadia, a palavra do Senhor. O Espírito Santo, queridos, então, é aquele que equipa a igreja. Equipar significa dar instrumento para que a igreja possa trabalhar. Olha o que diz 1 Coríntios 12, versos 8 e 9. A um é dada pelo Espírito a palavra da sabedoria, a outro a palavra do conhecimento, pelo mesmo Espírito. Então, é o mesmo Espírito, é o Espírito Santo do Senhor, que capacita a igreja com a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, para que possa revelar, não é, às pessoas o desejo do Senhor. O Espírito Santo assegura que a igreja está plenamente equipada para a sua tarefa. Então, a tarefa da igreja, que é de testemunhar do evangelho, da sua fé, e fazer a obra do Senhor, do reino de Deus, ela precisa estar equipada, e é o Espírito Santo que assegura de forma plena para que a igreja esteja equipada para a sua tarefa. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 11. À medida que for citando os textos, quero encorajá-lo a consultar, não é? Cada um dos textos que são aqui anunciados. O Espírito Santo, queridos, ensina a igreja pela palavra. Há muitos que acham que o Espírito Santo faz a obra através das nossas experiências, aquela experiência sobrenatural com o Espírito Santo. Não estou dizendo que nós não possamos ter ou ser alvos de uma experiência pessoal, não é? E extraordinária com o Espírito Santo, se houver propósito nisso. Mas é a palavra, o instrumento básico, principal, e diria para você, único e exclusivo, que o Espírito Santo se utiliza para capacitar e equipar a igreja. Então, o Espírito Santo ensina a igreja através da palavra.
Cristo, pelo seu Espírito, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros como pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para o trabalho do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Efésios, capítulo 4, versos 11 a 12. É o Espírito Santo concedendo instrumentos para que a igreja seja capacitada a fazer a obra do Senhor. Vamos pensar na igreja primitiva. Só quero chamar a atenção para o seguinte: o fato de mencionar igreja primitiva não vai aqui nenhum juízo de valor. A palavra primitiva quer significar para nós o fato delas, aquelas igrejas, serem as primeiras, mas elas foram instrumentos do Senhor para a obra do Senhor no seu tempo, tão valorosa quanto as igrejas através do século e hoje. Mas a igreja primitiva, o seu surgimento, começa exatamente pelo Espírito Santo do Senhor. Isto está muito claro em Atos 2, que já podemos observar em lições anteriores, que é cumprimento de Joel 2, né? Que foi assunto de lições anteriores. Nomes que marcaram e influenciaram as gerações futuras, principalmente os apóstolos, estão registrados no livro de Atos. Pessoas que marcaram e influenciaram a sua geração e gerações futuras. A igreja, lá desde o seu início, do seu nascedouro. Atos, capítulo 1 até o capítulo 4, mostram como muitas pessoas se renderam a Jesus. A cada dia o Senhor ia acrescentando vidas à igreja do Senhor, pessoas salvas, através da obra do Espírito Santo e a instrumentalização e a capacidade de pregação e testemunho da igreja primitiva na vida das pessoas que foram salvas. O Espírito Santo, irmãos, na vida da igreja através do mundo. Quando nós olhamos o crescimento da igreja e a permanência da igreja no mundo, nós só podemos perceber que é obra do Espírito Santo. Diante da experiência de cada tempo em que viveu a igreja e que vive a igreja neste nosso tempo tão desafiador. Então, a presença da igreja e a ousadia da igreja em continuar a obra é realmente a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Então, o Espírito Santo, na vida da igreja, através do mundo, atua convencendo o homem do seu pecado e convencendo o homem também na necessidade de uma vida espiritual comprometida com a palavra do Senhor. Vidas têm sido alcançadas e edificadas através do tempo, através do Espírito Santo. João capítulo 16, versículo de número 8 a 11, você deve ler e vai perceber o quanto isto é verdade. Hernani Dias Lopes, fazendo referência à ação do Espírito Santo na vida da igreja e dos crentes, assim ele pronunciou: tem havido pouca convicção de pecado em nosso meio. Faltam lágrimas de arrependimento. Falta tristeza pelo pecado. É uma leitura de Hernani Dias Lopes diante da igreja desse tempo, que possivelmente precisa realmente dar mais lugar à ação do Espírito Santo, capacitando-a para vencer este tempo e quebrantar-se diante do Senhor com sinceridade de coração para servir ao Senhor. Portanto, queridos, o Espírito Santo é o agente de Deus na vida do crente, na vida da igreja. A partir da regeneração, João 3, versos 5 a 8, Tito, capítulo 3, verso de número 5, Ezequiel, capítulo 37, mostra-nos a soberania do Espírito Santo. E este Espírito Santo, soberano como é, faz onde quer e quando quer. E isto é preciso ser entendido, porque, como estudamos na lição anterior, o Espírito Santo é uma pessoa, é a pessoa divina,
da Trindade, que atua quando quer e como quer na vida da igreja, contribuindo com a igreja para que ela seja capacitada. É o Espírito Santo que dirige, escolhe, separa e envia. Isto é claro na experiência da igreja. É por intermédio do Espírito Santo que Jesus opera na vida da igreja, nos salvos pela lavagem e regeneração e renovação do Espírito Santo em sua vida, Tito, capítulo 3, verso 5. O Espírito Santo, irmão, é quem santifica o crente, é que o torna cada vez mais separado do mundo para servir ao Senhor, capacitado, encorajado para servir ao Senhor. Veja estes textos. Lucas 3, versos 3 a 6, não deixe de consultar. 2 Tessalonicenses 2, verso 13, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11, e Efésios, capítulo 1, verso 4. O Espírito Santo, irmão, é quem transforma o crente. Veja o que está escrito. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus, pela obra do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11. O Espírito Santo é o intercessor espiritual. Ele ora e intercede por nós, operando em nós o desejo de Deus em nossa vida e levando os nossos desejos diante do Senhor. Romanos, capítulo 8, versos 26 e 27. O Espírito Santo, ele pode crucificar a nossa carne com suas paixões e desejos. Gálatas 5, verso 16. É o Espírito Santo que nos ajuda a vencer a vontade da carne. Veja, é o Espírito Santo atuando na igreja, através do mundo, pelo mundo afora, desde o princípio até a volta do Senhor Jesus, nos encorajando e capacitando para a obra do ministério que o Senhor nos tem confiado. Os desafios, então, irmãos, do Espírito Santo na igreja hoje. Quais os desafios? Já podemos dizer, por algumas vezes, que o tempo que estamos vivendo é um tempo muito difícil. Paulo escreve a Timóteo dizendo que os últimos dias seriam dias trabalhosos. Nós entendemos como últimos dias a experiência da igreja cristã desde o seu nascedouro até a volta de Jesus, mas a cada momento que a igreja vai vivendo, à luz da palavra do Senhor, mais se avoluma os desafios, sinal de que Jesus está realmente próximo à sua volta. Então, são muitos os desafios da igreja no mundo hoje, neste tempo de relativização da palavra, relativização do conhecimento da palavra. E nós precisamos realmente viver o evangelho do Senhor, verdadeiro evangelho, na vida de todos nós. O primeiro grande desafio, irmão, sabe qual é? A fidelidade da igreja e dos crentes ao Deus verdadeiro. Esse é o primeiro grande desafio. A nossa fidelidade ao Senhor. Nós, homens, mulheres, jovens, meninos, meninas, e nós precisamos ser instrumento de Deus na vida dos nossos jovens hoje, irmãos, para que eles continuem sendo fiéis diante dos desafios pelos caminhos que eles vão ou estão aí já tomando, né? Nas suas áreas de formação, de estudos. E prova que muitos hoje que vão até ao grau de um curso superior, as universidades, muitos jovens têm negado a sua fé. E nós precisamos ser instrumento de Deus para o fortalecimento da nossa juventude, para que eles possam estar fortes e diante, né, do confronto serem vitoriosos. O Espírito Santo nos ajuda a cumprir a vontade de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Mateus 6,33. Em tempo de avanço tecnológico, as informações chegam em tempo recorde, através dos satélites, televisão, rádio, internet. É neste tempo que temos um volume de informações imenso, mas
pouco se sabe realmente de importante. É fundamental a fidelidade ao verdadeiro Deus. Então, está aí, né? Cada um de nós precisa buscar ao Senhor para que, pelo seu Espírito, sejamos capacitados para viver os tempos de desafios. Portanto, irmãos, concluindo a lição e o estudo de número 6, a igreja precisa viver para o Espírito Santo, dirigidos, conduzidos pelo Espírito Santo, andar no temor e seguir a direção e os cuidados do Espírito Santo. A igreja precisa se permitir produzir, crescer nas características do fruto do Espírito Santo do Senhor, como está em Gálatas, capítulo 5, para ser capacitada e experimentar o verdadeiro avivamento. Irmãos, avivamento verdadeiro é avivamento que produz em nós experiência de crescimento cristão, consequentemente, vidas salvas. Avivamento genuíno é vida cristã na presença do Senhor, uma igreja forte que realmente serve ao Senhor. Nós vivemos em um tempo em que os desafios, irmãos, não são apenas os temporais. Nós vivemos também momentos de desafios na área espiritual, pela falta de conhecimento da palavra, ou a falta de comprometimento com os princípios da palavra. A palavra de Deus é palavra verdade absoluta, ela não é relativizada e nem precisa, de forma alguma, ser ressignificada. É claro que nós precisamos, com o tempo, entender que o modelo de trabalho, este sim. Então, nós podemos compreender contextualização, mas isso não significa negar os princípios e a essência da palavra de Deus. Isto precisa ser cuidado. É necessário que a igreja ouça a palavra de Deus. Ouça como verdade para a sua vida. Uma ocasião, queridos irmãos, eu ouvi uma palestra sobre música na igreja. E o palestrante, ao dizer uma frase, ele me marcou. Ele disse assim: é preciso cantar o que cremos. O que temos cantado em nossas igrejas? Você já refletiu nisso? Nós precisamos cantar aquilo que cremos, aquilo que realmente faz parte da nossa experiência com a palavra de Deus. Então, os nossos louvores precisam traduzir o que cremos e ajuda no nosso crescimento e aprendizado e capacitação espiritual. Então, este é um grande desafio para a escolha de hinos e cânticos, né? Que farão parte da liturgia de nossas igrejas. Através da música, nós podemos aprender e crescer e ser capacitados também para servir ao Senhor. Portanto, leia Atos 1:8, recebereis poder. Atos 4:31, né? Que a igreja do Senhor, toda a igreja, todos os irmãos foram capacitados pelo Espírito Santo do Senhor para servir ao Senhor. Então, a ação do Espírito Santo não é escolha minha, é minha escolha buscar. Mas é o Senhor que escolhe dar a nós e capacitar-nos e caminhar. O Espírito Santo também não atua em pessoas determinadas. O Espírito Santo atua em todas as pessoas na igreja, em toda a igreja, para capacitá-la a servir ao Senhor. Então, o dom do Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo é na vida daqueles que são salvos em Cristo Jesus, para capacitados na igreja do Senhor, reunidos na igreja, servir ao Senhor com toda a dedicação, com todo o empenho, mobilizados a fazer a vontade do Senhor. Seja uma igreja capacitada pelo Espírito Santo do Senhor. É o desafio para este tempo difícil, mas que buscando ao Senhor é possível vencer. Que Deus nos abençoe. Amém?
Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado mais uma vez por tua palavra. Capacite-nos para servir ao Senhor como igreja do Senhor na terra, até que o Senhor Jesus volte. Em o nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão querido, e até a próxima lição. Fique com Deus.